Oi, gente, eu acabei de chegar em casa e já coloquei o celular pra gravar, porque eu tava pensando comigo mesma, no caminho, sobre algo que eu queria compartilhar com vocês, pra entender se vocês têm a mesma opinião ou se vocês têm opinião diferente. Então vou aproveitar, vou me ajeitar aqui. Já vou tirando o meu casaquinho, tá muito frio em São Paulo. O que que acontece? Eu estava conversando com dois estagiários na Gazeta e eles estavam falando sobre os projetos, os planos, e a gente chegou a uma conversa de prós e contras da profissão que a gente tanto ama. E eu amo jornalismo. E claro que a nossa atenção ela fica muito mais voltada para os contras. Isso vale sempre, a psicologia explica. A gente tem anteninhas, receptores que estão realmente mais abertos àquilo que é ruim porque marca mais. O que é bom a gente tende a não deixar nos marcar tanto. A gente precisa até fazer um exercício nesse sentido, né, de trocar aí esses valores. Mas eu tenho aqui uma listinha de contras, de coisas que eu não gosto no jornalismo que eu queria dividir com vocês. E eu já vou começar pela coisa que mais me faz pensar, que tem a ver com a concentração da audiência em poucas grandes empresas. Aqui no Brasil a gente tem um monopólio de visualização de audiência, de engajamento. Antes era só audiência, agora a gente já estende um pouco mais essa conversa para os produtos digitais dessas empresas. E os profissionais que são criados, esses medalhões que são criados nessas empresas, são os profissionais que também criam e se adaptam a um modus operandi, a uma forma de executar, de fazer notícias, de produzir conteúdo jornalístico. E isso acaba ditando como se fosse uma fórmula de sucesso que cria padrões que a gente precisa questionar se realmente são os melhores. Então, a gente tem pessoas muito boas no mercado, nessas grandes empresas, mas eu sinto que a gente não olha com cuidado para outros jornalistas e para outros produtos que têm outras visões de mundo, outras propostas, que chegam até com mais autenticidade, com mais ousadia, com mais criatividade. Só que não há espaço. Então, sem dúvida alguma, esse é o número 1 das coisas que eu menos gosto no jornalismo. Nestas listas, pra gente ser viralizável, a gente nunca começa pelo número 1. Mas como eu não quero viralizar e eu quero conversar, esse pra mim é o aspecto que mais me pega. Eu já me acostumei e eu fiz a minha carreira como outsider. No Jornal da Band não era bem uma outsider, porque era grande mídia, mas ainda não era nesse sentido a minha atuação. A minha atuação não era ainda no sentido de ter uma exposição, de grande exposição. Então, quando eu aprendi a fazer jornalismo, a oportunidade que eu tive de aprender a fazer jornalismo não foi com essa grande exposição. Foi na reportagem local, nas entradas ao vivo, foi fazendo algumas reportagens especiais, foi em momentos mais específicos, assim, que realmente eu acho que se houvesse uma atenção maior, poderia ter tido desdobramentos maiores também. E eu não falo atenção da empresa, a empresa sempre teve atenção. Falo de todos, de chegar a todos. Ai, legal que eu tava aqui tendo meu super raciocínio, me ligaram e eu perdi o fio da meada. Mas isso é algo que eu lamento. Eu queria que os mais novos tivessem mais oportunidades sem terem que depender exclusivamente de uma oportunidade nessas grandes empresas, porque há outros jornais, há outros programas que são tão ou mais legais quanto, mas não dão essa perspectiva de visibilidade. Então você acaba se encaixando e não tem nada pior do que você se encaixar. E aí você vê aquela repetição, o que viraliza, o que é feito naqueles produtos e fala, putz, é. Então pra mim é top 1. Eu posso voltar com essa lista aqui de verdades inconvenientes sobre o jornalismo, mas essa pra mim é a top 1. Eu desejo que a gente tenha uma mídia mais plural. E isso, inclusive, vale para vozes que falam coisas diferentes. A gente tem uma mania de censurar,
de dizer o que pode ou o que não pode ser dito, o que pode ou o que não pode ser discutido, que tipo de programa pode ou não pode ter nessa briga entre esquerda e direita, que vão surgindo canais que são mais puxados para a esquerda, que são mais puxados para a direita. A gente acha um absurdo, nossa, aquele canal tem audiência, não deveria existir. E, de fato, se tem audiência é porque as pessoas querem ouvir coisas diferentes, as pessoas querem ter opiniões diferentes, ter acesso a conversas diferentes. Tudo que está dentro da lei, não sendo crime, é válido. A gente tem que ouvir, a gente tem que discutir. E quando a gente tem esse monopólio, a gente acaba não dando voz a essa pluralidade, por mais que tentem, aí, é diversidade, vamos fazer aqui um programa, diversidade. Não é, a gente sabe que não é orgânico. Aí agora, será que algum dia eu vou topar algum projeto, um produto desses? E aí eu vou voltar nesse vídeo aqui e vou confirmar que de fato as coisas são assim? Acho que sim, eu tô sempre aberta a mudar de ideia, mas essa opinião sobre o mercado, ela tá muito cristalizada em mim. Eu vejo como um dos principais desafios do jornalismo hoje em dia, por isso que a gente apanha tanto no jornalismo brasileiro, que a gente realmente tem ali um problema em sair da bolha, ou mostrar que a gente está disposto a sair da bolha. Uma reflexão. Voltarei com mais. Beijo, gente! Prometo aparecer mais aqui no meu canal.